E hoje é o dia 30 do nosso desafio, 10 dias mais nós teremos pela frente. Acaba no dia 31 de maio, né? Final do mês. E hoje eu queria falar com vocês sobre a crítica. Gente, a crítica é algo que faz parte da natureza da mulher. Você vê que as mulheres são muito críticas. Homens geralmente é menos, não é tanto, né? Não tá tanto na natureza do homem, mas a mulher, ela é crítica. E eu creio que a crítica, eu entendo que a crítica talvez venha pelo, pelo fato das pessoas serem, ah, das mulheres serem muito observadoras. O telefone tocou, me distraiu um pouquinho. Então, o fato disso, delas serem críticas, é da observação. Somos muito observadoras. A gente fica observando, observa isso, observa aquilo. Nós temos essa natureza observadora. E a crítica, eu vejo como a crítica algo necessário. Eu vejo em mim. Eu sou uma pessoa. Eu gostaria de ser mais crítica e observadora. Eu não tenho isso muito em mim. E eu gostaria de ser mais crítica e mais observadora. Mas eu já vou explicar para você o que eu quero dizer com isso. Porque existe o lado bom e positivo da crítica, mas existe o lado muito ruim da crítica. Em que sentido que eu digo para vocês que eu gostaria de ser mais crítica e que eu procuro ser mais crítica? Porque é assim, quando eu sou observadora, eu automaticamente eu vejo coisas que outras pessoas não veem. Se você não é uma pessoa observadora, você geralmente não vai reparar em certas coisas. E eu geralmente, gente, não reparo nas coisas, sabe? É assim, sou um pouquinho distraída. Eu não sei, não é nem distraída. Não sou muito reparadora, mas eu tô mudando nisso. Estou melhorando porque tenho trabalhado nisso. E é importante, a gente pode mudar. Lembra que a gente falou que nós podemos mudar? Podemos. Então eu tenho mudado nisso. Mas por que eu vejo que é bom? Porque, por exemplo, eu ando na rua e eu percebo pessoas tendo um certo comportamento que eu observei e critiquei. O que eu critiquei? Naquele momento eu vi, a minha crítica é o seguinte, eu vi que aquilo ali não é legal. Eu observei e eu critiquei. Aquilo ali não é legal. E automaticamente eu faço o quê? Eu não posso fazer a mesma coisa. Como que eu vou fazer? Como que eu vou praticar? Começar a fazer algo que eu critiquei, que eu acho feio. Então eu não vou fazer. E isso me ajuda para eu observar. Então, quanto mais coisas que eu critico e eu vejo que não são legais para mim, melhor para mim. Mas se eu não sou observadora, fico avoada, o que acontece? Você acaba sendo dependente de que as pessoas te digam, olha, esse comportamento não é legal, olha aquilo ali, o seu trabalho não tá bom. Por quê? Porque você não é crítica. Você não julga o seu trabalho. Você não é crítica com a sua imagem. Então você geralmente não liga. Aí alguém tem que falar pra você, poxa, você tá aí com esse cabelo. Que aliás, eu acho que eu tô com esse cabelo hoje. Entende, gente? Então, essa crítica é boa. É uma crítica que vem de uma observação e você critica aquilo ali. Mas tem a crítica ruim, que é essa que você tem que se manter longe, nós que queremos ser mais lindas aos olhos de Deus, temos que manter a distância total. É aquela crítica que vem acompanhada de uma malícia. Olha, pessoa maliciosa é muito feio. Tá aí, a gente pode um dia falar mais sobre a malícia, porque é muito feio e desagrada muito a Deus, a pessoa maliciosa. É aquela crítica que vem com veneno, é aquela crítica que vem junto de uma inveja e que você apenas não observa para você mesmo. Você tem que falar, você tem que ficar comentando com outras pessoas, ou de repente você vai e fala para a pessoa
só porque você quer machucar, porque você sabe que você vai dar uma alfinetada. Que comportamento feio, que coisa feia. Eu acho que tá aí uma coisa que eu sempre achei horrível e que mostra de uma mulher, quando você lê lá a mulher virtuosa, a mulher de provérbios, ela não é assim. E a partir disso eu não estou falando para vocês de uma opinião minha. Eu estou falando de vocês para vocês da Bíblia. Eu não estou falando para você tirando coisas da minha cabeça. Tudo que a gente tem trazido, ainda que eu não fique pegando a Bíblia e falando, olha, leia lá em verso tal, tal, tal. Teve vezes que a gente fez isso. Mas eu até fiz isso no objetivo de levar vocês a saberem desenvolver como ler a Bíblia, sua leitura, a saber tirar os tesouros que a Bíblia tem. Mas na verdade, o que eu estou passando para vocês? Eu não estou passando palavra, eu estou passando a minha vida, eu estou passando as experiências que eu tenho tido com Deus e na leitura da Bíblia. Se você for analisar e você for ver isso, com certeza você vai ver, você vai encontrar índices lá que mostram para você sobre a crítica. E a maliciosidade, os maus olhos. Você é uma pessoa crítica nesse sentido? Você é uma pessoa que vive criticando as outras? E o pior de tudo é aquela que critica a outra pessoa pelas costas, fica falando mal, porque o criticar é falar mal. Fica criticando, olha a roupa dela, olha não sei o que, olha não sei o que lá. É como aqueles filmes que a gente geralmente vê, né? Em que a pessoa entra na igreja e o povo da igreja fica criticando aquela mulher prostituta que entrou com a saia curta, fica todo mundo olhando a pecadora, que coisa feia. Mas, poxa, gente, lembrem-se, parem com essa crítica, lembrem-se que Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então, antes de você olhar para alguém na igreja com olhos críticos e fazer aquela pessoa se sentir uma formiga por causa do jeito que ela se veste, pense 2 vezes. Sabe, quando eu cheguei na igreja, eu usava roupas apertadas, roupas transparentes. E se tivessem me feito sentir uma formiga, um nada, eu não estaria aqui hoje. Mas isso Deus pega as coisas loucas desse mundo. Não é isso que fala? E é isso que ele faz. Mas você, às vezes, se coloca naquela posição de pessoa crítica, em que você não tem amor. Você não tem amor. Eu estou dizendo que você vai aceitar uma mulher chegar e sentar no colo do seu marido e você ficar assim, ai, tadinha. Por favor, né, gente? Vamos ter um equilíbrio. Não estou falando disso. Não estou falando que você vai aceitar uma mulher dando em cima do seu marido na igreja, porque você fica assim, tadinha, ela precisa de ajuda, ela precisa de um sacudimento. Isso que ela precisa. Mas às vezes são aquelas coisas em que você é muito crítica, é muito maliciosa. Tudo você vê malícia. Eu era assim. Tudo eu via malícia, sabia? Eu demorei muito tempo para dar uma oferta na igreja. Olha só que coisa estúpida. Porque eu ficava assim, o que os pastores vão fazer com o meu dinheiro? O pastor precisa do meu dinheiro? Por um acaso, da merrequinha que eu ia dar lá? Quando você dá, você abençoa a você mesma. Então, você vê, maliciosidade, eu não estava dando para Deus. Aí até um dia a minha sogra falou assim, mas você está dando para o pastor ou você está dando para Deus? Pumba, me deu um tapão na cara, né? Tapão, bem merecido. E aquilo ali me acordou, me fez ver. Peraí que tem um texto aqui. Ai, meu Deus, depois eu respondo. Então, você vê, você tem que se analisar nesse sentido, você tem que se criticar. Nesse ponto, você precisa ser crítica. Essa é a crítica boa, é a crítica que faz você se enxergar
Essa crítica é que tem que existir na mulher que quer ser linda aos olhos de Deus. Ela critica a si mesma e ela assume, ela vê, olha, eu tenho sido maliciosa, eu tenho sido uma crítica que não tem agradado a Deus. E você vai começar a trabalhar naquilo ali para você não ser mais assim. Tão simples. Você não precisa ficar envergonhada. Claro que vem aquela coisa da vergonha, né? E estamos só nós duas conversando, né? Eu e você. Então, quando eu tô falando aqui, você sente como se eu tivesse tocando lá no nervo, não é verdade? Você às vezes chora, você fica triste, mas não deixa essa tristeza ficar em você. Não deixa o choro permanecer. Levanta a cabeça e segue em frente. Se você percebe o seu erro, poxa, Deus se agrada e você fica mais linda. Se você percebe que você tem sido uma pessoa maliciosa, que você vê a malícia em tudo, você vê malícia nas pessoas, você tem maus olhos, soberba, você é crítica e cheia de soberba dentro de você. É aquela crítica, você não, olha, você não sabe de nada. Aquela coisa assim, coisa muito, muito feia. Então, essas coisas nós precisamos observar. Essa crítica é crítica boa. É a crítica que faz você se enxergar. É a crítica que faz você, poxa, ajudar uma amiga. Faz você perceber as coisas ao seu redor. Essa crítica é a crítica positiva, é a crítica saudável. Mas quando você passa para o outro lado, você começa a ter uma crítica que não é saudável, que machuca as pessoas. Quando você fala, você não tem cuidado. Eu estava falando aqui outro dia, olha, a gente não pode ser de cristal. É verdade, a gente tem que ser forte, temos que ser guerreiras, não pode tudo ficar chorando. Mas isso não quer dizer que você vai chegar para as pessoas e vai começar a falar umas verdades na cara sem pensar, falar de qualquer jeito, porque você vai ofender, você vai machucar e de repente aquela pessoa não está no nível espiritual para entender. Você está falando com uma pessoa lá do mundo, a pessoa que não tem Jesus, que não foi nascida de Deus ainda. Você vai falar para ela assim, olha, porque eu sou mulher de Deus e eu vou te falar a verdade na sua cara. Porque eu tô usando a crítica. Então não tem sabedoria nisso, gente. Não tem sabedoria. E nós precisamos ser sábios. Às vezes, quando eu venho fazer esses vídeos, eu fico tendo que pensar em todos os pontos. Assim, ó, mas também a pessoa pode pensar naquilo, então eu tenho que cobrir esse lado, tenho que pensar naquilo outro, porque eu tenho que cobrir aquele lado. Por que eu tenho que ficar cobrindo todos os lados? Porque você, às vezes, não tem entendimento. E eu tenho que suprir isso. Porque eu tenho que entender que você não tem esse entendimento. Mas da mesma forma, você ao lidar com as pessoas tem que entender também que elas não têm o entendimento. Pode ser que não tenham o entendimento. Então, você tem que ser crítica nesse sentido de ver essas coisas. E quando você tem essa crítica, você observa as coisas, você se torna mais observadora, você observa o que outras pessoas não observam. E você tem a capacidade de mudar em coisas que, de repente, ninguém nunca ia te falar. Você não vira dependente de alguém. Olha só, o Toby tá perturbando ali na porta. Vai esperar. Que coisa. Então, você não fica dependente de alguém ficar te falando alguma coisa, te falando dos seus defeitos, te falando por quê? Porque você é observadora e você é crítica, mas da crítica no lado positivo. Então, senta com a sua amiga algum tempo nessa semana, algum dia, quando você tiver, e fala sobre isso. Veja se vejam as duas se vocês têm sido críticas, mas é crítica positiva. E veja se essa crítica negativa, feia, anda existindo em você. Se existir, muda imediatamente. Corta, elimina na raiz. Não continue assim. Porque se você quer ser mais bela aos olhos de Deus, tá aí uma coisa que precisa ser mudada. Um beijo grande para todas vocês e até amanhã. Tchau, tchau.